Olá, você vai ver no jornal de hoje Semana de Prevenção à Hipertensão Arterial e as moções em pauta na reforma administrativa da Câmara. Confira destaques da 50ª sessão ordinária. É uma cota para cada vereador, é uma cota para incluir de moção e uma cota também para aquela moção, exatamente, permaneça na pauta sem ser discutida e votada. Senão fica indefinidamente. Homenagem ao esporte. Câmara entrega cartões de prata a Luiz Omar de Moura e Silvia Ferraz. E vem aí mais uma edição da Mega Feira de Adoção de Cães e Gatos. É agora no Câmara Notícias. A Câmara realizou na quinta a 50ª sessão ordinária do ano. Como já vem acontecendo há algumas sessões, 6 moções do vereador Tinha de Ferreira, que abrem a relação de moções da pauta, não foram votadas ou discutidas pela ausência do parlamentar. O fato levou o presidente da Casa, Dr. Lindoso, a falar sobre o plano de fazer uma reforma administrativa, que deve reorganizar, dentre outros pontos, a propositura de moções. Nós vamos fazer uma reforma administrativa e uma alteração do regimento e da lei orgânica. Vai ter um limite que eu acho que vai ter que ser o bom senso. Vai ser discutido isso, claro, por técnicos, mas acho que 3 já seria o suficiente, caso a pessoa não... A gente já tira automaticamente e não entra mais na pauta. Mas, enquanto não acontece isso, é uma cota para cada vereador, é uma cota para incluir de moção e uma cota também para aquela moção, exatamente, permaneça na pauta sem ser discutida e votada. Senão fica indefinidamente e aí não é legal. Eu acho que exatamente, acaba atrapalhando. Senhor presidente, retificando aqui, segundo a assessoria técnica? É assim, é legal, mas não é ético. Essa é a minha opinião. Estou expressando minha opinião publicamente. Seguindo com os trabalhos, o vereador Ralph veio à tribuna para discutir sua moção de apoio aos empregados e aposentados da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O parlamentar disse que o tema tem sido alvo de moções em câmaras municipais de todo o país. Os funcionários estão enfrentando uma defasagem na aposentadoria por conta da correção do plano que são obrigados a aderirem quando entram para a ECT. A ideia é levar o Congresso a alterar a Lei 9.532 de 1997, que rege o plano de carreira e de aposentadoria da categoria. Outras demandas são o fundo de pensão e o imposto de renda retido na fonte. E o tema agora é saúde. Na tribuna, o vereador Ricardo Silva discutiu sua moção sobre a Semana de Prevenção à Hipertensão Arterial, que vai de 15 a 21 de setembro. Moção esta que recebeu contribuições dos vereadores Dr. Bonin, Dr. Lindoso e Didi. Nós temos trabalhado fiscalizando algumas UBSs, postos de saúde, os nossos próprios hospitais e verificando qual é a qualidade que as pessoas têm recebido no atendimento, verificando também a presença de médicos e dos demais servidores e de que maneira isso tem sido conduzido. Mas é importante aqui salientar que a prevenção ainda é uma questão muito distante da população, que pela desinformação não tem, talvez, se atinado a esse tema. E cada dia que passa, pelo fato de nós não termos a prevenção, vereador Boninho, o senhor que é da área, o doutor Lindoso também que é da área, a gente vê que isso vai ampliando as filas médicas. E aquilo que era para ser preventivo torna-se ser um tratamento. Então, a gente tem conversado, temos lutado para que as pessoas busquem se alimentar de maneira correta, e essa casa, através de ações como essa, como que é regimental, moções e outros projetos, buscando melhorias dentro da questão da saúde.
mas vai lembrar que todos nós somos adaptados a comer coisas diferentes, embora o paladar de início não é aquele paladar que todo mundo gosta, por exemplo. Mas podemos sim diminuir o açúcar, podemos sim diminuir o sal, podemos tirar o óleo e tantos outros alimentos, que se é alimentos, eu não vou debater no mérito, mas podemos abolir do nosso cardápio do dia a dia. Poderia até ter pedido uma questão de ordem, vereador Ricardo Silva, para parabenizá-lo por essa moção em relação à prevenção da hipertensão arterial, mas resolvi pedir esse prazo, esse tempinho de 5 minutos, para fazer algumas considerações abordando o assunto. E é uma questão prática que eu quero colocar aqui, que nós vivenciamos no dia a dia lá na Policlínica Norte. Existem vários graus de hipertensão. Uma hipertensão leve, uma hipertensão moderada e até aquele grau da hipertensão de difícil controle chamada hipertensão maligna. O que nós temos visto, grande número de pacientes que procuram os postos de saúde, as UBSs, e que têm hipertensão leve, hipertensão moderada, que pode ser muito bem tratada, cuidada num equipamento como uma UBS. Desculpa, mas é uma crítica à classe médica, meus companheiros, meus colegas de profissão. Muitos desses pacientes são encaminhados pelos profissionais médicos para a policlínica, que é um espaço de especialidade. E esses pacientes vão para onde? Para o INCOR. E aí, eles entram numa fila de espera interminável e eles ficam sem o tratamento no INCOR e sem o tratamento na UBS. Eles ficam perdidos nesse meio do caminho, vereador Didi. Então, isso é um alerta que eu gostaria de dar, que a nossa Secretaria da Saúde, não sei, talvez fazer uma orientação aos médicos, que uma hipertensão leve, uma hipertensão moderada, pode ser muito bem tratada por um clínico. Não é nada que foge ao alcance de um clínico geral, que não seja especificamente um cardiologista. E deixar aqueles casos de hipertensão, presidente Lindoso, como médico também tem noção do assunto, aqueles casos de hipertensão arterial graves, de difícil controle, sim, é um centro de especialidade como o INCOR, por exemplo. Uma coisa que eu acho que tem que ser falado também, viu, Boninho, é a questão das filas de espera. Isso é uma coisa que me incomoda muito. É óbvio que é muita gente e, às vezes, você não consegue resolver todas as demandas. Mas, na grande maioria das vezes, e aqui não é diferente, a gente coloca pessoas que não têm conhecimento técnico para cuidar de uma fila de espera. E eu acho que isso é uma coisa que deveria ser revista. Na verdade, quando a gente usa a tribuna, não é só a questão da hipertensão. Tem uma série de outras doenças, outros fatores, outras patologias, é isso que fala, né, doutor? E que precisa ser tratada no município. Porque essa maldita fila, um cidadão quando infarta e não tem aqui o tratamento devido, e faz um tratamento qualquer, volta para estar. Eu estou com um amigo que mora no Terra Nossa, um companheiro, foi o tesoureiro do movimento Terra Nossa há muitos anos atrás, que está lá de cama até hoje, que não consegue operar. Que sofreu um infarto e está lá até hoje e não consegue essa vaga, está na fila. Então, nós precisaríamos tratar esse assunto, como disse aqui o nobre vereador e médico doutor Bonin, a saúde de Osasco, o prefeito, o secretário, os vereadores, nós poderíamos discutir uma condição dessa, de que as UBS pudessem ter um tratamento da pessoa mais grave, menos grave, encaminhar, de fato, aqueles que precisam ser operados com mais emergência, e isso desafogar um pouco a fila aqui. E já na fase final da sessão, os vereadores fizeram, a pedido do vereador Altair da Padaria, 1 minuto de silêncio pelo falecimento de Eliton Humberto dos Santos, que era morador de Presidente Altino. Mas antes da sessão ser encerrada, o vereador Jair Assaf pediu para que o regimento interno seja obedecido. O posicionamento do vereador foi comentado por Cláudio da Locadora, que sugeriu a criação de uma comissão de ética. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu não estou censurando ninguém, mas eu estou requerendo a Vossa Excelência
para cumprir o regimento nesta casa, senhor presidente. O expediente, o que se fala no expediente é na explicação pessoal que faz 1 ano e 9 meses que nós não temos. Se discute uma propositura, uma moção, um requerimento, depois nós temos expediente para apresentar a propositura, e depois tem o debate na ordem do dia e a explicação pessoal, para se falar o assunto que o vereador quer, seja municipal, estadual, nacional, seja de onde for. O que não está se cumprindo aqui é o regimento. Nós temos vereadores novos aqui que não conseguiu apresentar nada ainda porque não tem expediente. Então, eu gostaria, faço um apelo à mesa da Câmara, à mesa que está presidindo os trabalhos futuramente, que mantenha o regimento em ordem e que se atenda ao regimento. Porque senão nós ficamos aqui, ouvindo coisas da explicação pessoal e não tem expediente para vereador nenhum apresentar propositura. Só eu estou aguardando há 20 dias para apresentar uma propositura ou 2. Então, estou protocolando, mandando encaminhar, sem usar a tribuna. E assim, tem companheiros aqui que estão na mesma situação. Então, vou fazer, Vossa Excelência, novamente esse apelo. Obedecer o regimento interno. Muito obrigado e desculpa aí que não estou censurando ninguém. Apenas em defesa do regimento interno e em defesa do pronunciamento livre e espontâneo na explicação pessoal. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Eu acho que a maioria dos vereadores aqui concordam com o senhor. Eu acho que agora a gente poderia aqui se reunir, a sala ao lado, até para debater sobre esse assunto. Mas eu quero deixar minha sugestão aqui para o próximo presidente que vir aqui para essa casa, eleito democraticamente por esses vereadores, vou deixar minha humilde sugestão, né? Que crie uma comissão de ética nessa casa para se cumprir o regimento dessa casa. E veja também no Câmara Notícias a sessão solene que homenageou os esportistas Luiz Omar de Moura e Silvio Ferraz. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. O professor e técnico de vôlei multicampeão Luiz Omar de Moura e a professora e treinadora de ginástica artística Silvia Helena Fioravante Ferraz foram homenageados pela Câmara no último dia 11. Os esportistas receberam cartões de prata, propostos pelo vereador Alex Sá, que secretariou os trabalhos da solenidade. Toniolo ficou responsável por presidir a sessão, que, além do secretário de Esportes Carmônio Bastos, contou com a presença do vereador Jair Assaf. A solenidade foi aberta com a apresentação de 2 vídeos, que trouxeram um pouco da trajetória dos 2 homenageados. Antes de atuar como professora e treinadora, Silvia Helena Fioravante Ferraz foi atleta, faturando diversos títulos no Brasil e no exterior. Dentre eles, os Jogos Regionais e os Jogos Abertos do Interior.
Hoje ela atua como coordenadora técnica da equipe osasquense de ginástica artística. Já o técnico Luiz Omar está há muitos anos no vôlei osasquense. Recentemente, quando houve o anúncio do fim do patrocínio do time de vôlei, Luiz Omar mobilizou-se e conseguiu trazer novos patrocinadores. O técnico é multicampeão da Superliga, faturou torneios sul-americanos e um mundial. Autor da homenagem, o vereador Alex Sá abriu os discursos na tribuna. Justificando a homenagem, lembrou que a aprovação foi unânime e entregou moções aos dois homenageados. Na sequência, foi a vez de Carmônio Bastos, secretário de Esportes, deixar uma mensagem aos dois esportistas. Tem momentos que compensa a vereança. E um dos momentos são esses aqui, meus homenageados. É esse momento. A hora de poder homenagear quem realmente merece. Quem realmente contribuiu, no caso de vocês, com a nossa querida Osasco. Eu fico imaginando o quão vocês estão emocionados. Porque eu, na figura do vereador, com essa simples homenagem, estou emocionado de poder ver o trabalho da Silvia, carinhosamente Silvinha, e do Luiz Omar. Isso é muito, mas muito, muito momento de orgulho para mim, e eu tenho certeza que para os dois também. Eu queria falar um pouco de cada um. A Silvia, confesso que pessoalmente a conheço muito pouco, mas a conheço muito pela sua história, porque eu tenho acompanhado a ginástica artística no nosso município, sei da grande dificuldade que já passou, que até passo alguns momentos, mas sei da sua luta, sei o que você deixou para a nossa cidade e principalmente para as crianças e hoje os jovens que lá passaram. Uma certeza nós sabemos, o esporte, ele transforma. Transforma na saúde, transforma na educação, transforma na vida e leva a criança ao extremo do seu conhecimento físico e pessoal, mas principalmente na satisfação. Nós sabemos que qualquer praticante de esporte, seja ele até do botão do futebol de mesa, ele te dá emoção, ele te dá prazer, e ele te transforma principalmente num vencedor pessoal. Então, Silvinha, peço desculpa por ser uma homenagem tão singela, mas tenha certeza de uma coisa, é de coração do vereador e de toda a sua equipe que participou, e de todos os vereadores que aqui votaram no seu projeto. O Luiz Omar, confesso para vocês que poucas vezes nós tivemos contato pessoal. Mas é incrível o carinho dessa figura e a simplicidade que ele tem e transmite. Quando você encontra alguém que você cumprimenta e você sente assim, é diferente. Sabe aquela coisa de sangue? É porque é isso que ele transmite. É uma áurea que você transmite, Luiz Omar. Que nem você tem esse conhecimento, mas só nós que sentimos, e poucos têm coragem, ou sabem o que é isso, ou quer falar isso. Mas é isso que você transmite. Talvez, ou se não, com toda certeza, é justamente isso o sucesso das suas vitórias. Luiz Omar, saiba de uma coisa. A nossa cidade deve muito para você, para a sua equipe e para as suas meninas. Porque se tem algo de bom na nossa cidade, se tem algo que vale a pena apresentar, se tem algo que vale a pena falar da nossa cidade, é do nosso vôlei. Aí nós fizemos a moção aqui pro... Essa daqui é do Luiz Omar. Eu vou pedir que o Luiz Omar venha aqui à frente, Luiz, por favor, para me entregar ela aqui.
esses dois exemplos de profissionais. Agora eu tenho o prazer, a felicidade de estar trabalhando junto aos dois. A Silvinha, uma profissional de mais alta qualidade, onde revelou muitos jovens, muitos talentos para a nossa cidade. E o grandão aqui, como o Alex bem define, eu, que também não tinha amizade, e assistia os jogos, via de longe, você via uma pessoa fechada, grande, você até se assustava, né? Mas depois da convivência próxima, você vê que todo esse tamanho, é uma pessoa humilde, doce, profissional realmente acima da média. E parabéns ao Alex pela sensibilidade dessa linda homenagem a esses dois profissionais realmente diferenciados. Dois profissionais de mais alto nível, capacitado, e que levam a cidade de Osasco a um nível muito elevado na área do esporte. E chegando ao ponto alto da solenidade, Silvio Ferraz e Luiz Omar de Moura receberam os cartões de prata. A honraria é concedida a instituições e personalidades que tenham contribuído para o desenvolvimento da cidade. E finalizando a solenidade, os homenageados vieram à tribuna para fazer seus discursos de agradecimento. Eu tenho, no estado de São Paulo, um reconhecimento muito forte na formação de atletas, onde eu promovo vários cursos e, por isso, esse conhecimento, né, esse reconhecimento. E, assim, essa homenagem vem muito a calhar, porque a gente passa por momentos muito difíceis, e é difícil para a gente manter a modalidade em pé, né? São vários problemas, são várias dificuldades. A ginástica é um espaço, a gente tem uma sede fixa, mas um material muito caro, e que é muito difícil a gente ganhar um patrocinador para manter a escola viva. É muito bom a gente ser reconhecida em vida por esse trabalho, por essa dedicação. É um trabalho assim bem difícil, de domingo a domingo a gente trabalha, não importa feriado, final de semana, são altas temporadas de competições, mas o que mexe muito com a gente é a formação do caráter da criança, né? Hoje eu tenho várias ex-atletas no mundo atuando como técnica e que saiu daqui, de Osasco, da nossa formação. O Alex foi muito importante para mim nessa situação, nessa homenagem, porque vem a calhar para a gente realmente superar tudo o que vem acontecendo. E, para mim, não me custa muito estar ali dentro, no dia a dia, trabalhando, dando aula, representando e levando o nome de Osasco. É uma honra estar recebendo essa homenagem junto com você. E ver você contando a sua história, o que eu posso dizer para você é que isso é gratificante. Eu falo muito para minhas meninas, para a minha comissão técnica, as medalhas envelhecem. O que fica é o que a gente faz na vida de cada um que passa pelo nosso comando. E a palavra oportunidade tem muito a ver com Osasco. Hoje eu sou homenageado, mas eu quero dividir com vocês, com a minha comissão técnica, todos esses títulos, tudo isso aqui, eu não conseguiria se vocês não estivessem diariamente comigo. Mas o que eu quero agradecer, essa homenagem, é pela oportunidade que Osasco me deu. Osasco me trouxe aqui como assistente técnico, né, seu Zé Carlos? Isso na década de 90, como assistente técnico do Sérgio Negrão. E ali eu comecei a sonhar que um dia eu poderia voltar a esse Liberati como treinador. E fui ao Flamengo, fui ao Rio de Janeiro. Quando eu recebi a proposta para voltar e assumir um time onde já passou grandes treinadores, grandes campeões, aquilo ali não era só uma responsabilidade, mas aquilo ali era uma realização de um sonho.
Não existe vôlei se não tiver a palavra do homem público ajudando. E hoje o voleibol em Osasco ele é apolítico. Né? Hoje todos sabem da importância que o voleibol tem para Osasco. Então, vários prefeitos, eu passei por vários prefeitos aqui no comando dessa cidade, e eu fico muito feliz quando pessoas como vocês, que devem ter aqui grandes embates e grandes problemas para resolverem, votam na unanimidade pela homenagem a 2 esportistas. E a seguir, a 3ª edição da Mega Feira de Adoção de Cães e Gatos. E começa o período de contratações temporárias para as festas de final de ano. Nessa consultoria de RH em São Paulo, a expectativa é bem positiva, com aumento de 30% no número de vagas oferecidas. Até já! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza no sábado, dia 29, a 3ª edição da Mega Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento acontece das 10 da manhã às 4 da tarde no estacionamento do Paço Municipal. Todos os animais passam por uma avaliação médica, tratamento em caso de doenças ou lesões, são castrados, vacinados e vermifugados. Quem adotar recebe o certificado de adoção e de guarda responsável. Faltando pouco mais de 3 meses para o Natal, a indústria e o comércio já começam a entrar no ritmo. Profissionais desempregados têm mais chance de conseguir emprego nesta época com as vagas temporárias. Preencher currículo já é rotina na vida do Gleidson, que está há 1 ano desempregado. Só fazendo bicos até arrumar um fixo. Estou mandando currículo pela internet, entrego o currículo pessoalmente. Trabalhadores na mesma condição não perdem a esperança por causa das vagas temporárias, que começam a aparecer mais nesta época do ano. A Dayana, que é vendedora, está atenta. Sai entregando o currículo, preenche o ficha, entendeu? Muita gente já está de olho nas oportunidades de fim de ano. Nessa consultoria de RH em São Paulo, a expectativa é bem positiva, com aumento de 30% no número de vagas oferecidas. Quem recruta conta que as vagas temporárias começam agora pela indústria alimentícia e de confecção. Depois, surgem as oportunidades para logística e almoxarifado. E por fim, a partir de novembro, para os vendedores. A gente tem estudos aí que revelam que 40% dos profissionais que entram como temporários, eles são efetivados nessas vagas, né, nessas empresas. Até 70 mil vagas temporárias podem ser oferecidas em todo o país, segundo a FEComércio, que é o sindicato dos donos de empresas de comércio e serviços. Apesar de haver mais chance de conseguir um emprego neste período, a situação ainda está longe do ideal. O emprego vai crescer, a tendência é essa. Retomando mais de 100 mil vagas perdidas, mas ele vai crescer devagarzinho. Em São Paulo, uma pesquisa inédita feita por um hospital público, referência em gravidez de risco, mostra que o consumo de álcool e outras drogas entre as gestantes ainda é alto. Bebês prematuros, crise de abstinência em recém-nascidos, baixo peso e dificuldade de aprendizado estão entre as consequências do uso dessas substâncias. Esta mãe deu à luz há alguns dias a um menino com peso, altura e tamanho do cérebro menores do que o normal, além de algumas alterações na face, sintomas clássicos da síndrome alcoólica fetal. Ela conta que durante o pré-natal não foi alertada sobre os perigos do uso do álcool. Se soubesse, não teria bebido. A gente automaticamente está prejudicando
a vida do ser que está vindo. Bebês filhos de mães que usaram drogas lícitas ou ilícitas durante a gravidez podem desenvolver abstinência neonatal. Quando o bebê nasce, o organismo dele para de receber as substâncias que estava acostumado. Por isso, a criança fica irritada e chora muito. Esses sintomas aparecem no 2º ou 3º dia de vida e costumam passar depois de 2 semanas. O nascimento de bebês prematuros é uma das consequências do uso de drogas, de cigarro ou de bebidas alcoólicas durante a gravidez. O álcool, inclusive, é ainda pior do que as outras drogas, já que ele pode causar problemas de longo prazo e acabar afetando até o aprendizado da criança. Durante o pré-natal, tem que se fazer uma história da mãe, saber se elas usam drogas ou não, e a partir do momento que se sabe que usa drogas, elas têm que ser orientadas a parar de consumir qual a droga que ela usa. Além do obstetra, ele precisa de um psicólogo, de um psicoterapeuta para acompanhar essa gestante. Apesar do álcool ser a droga mais perigosa para o feto, esta informação muitas vezes não chega à mãe. No hospital onde a médica trabalha, foi feita uma pesquisa sobre consumo de drogas na gravidez ainda não publicada. Quase 20% das mulheres disseram fumar antes da gravidez. O percentual caiu para menos de 7% depois da gestação. O uso de maconha também caiu de 12,5% antes para 1,3% depois. Já com o álcool, quase não houve diminuição. Foi de 51,3% para 48%. Elas tendem a proteger os seus bebês, né? Então, é um momento onde a gente consegue chegar nela, consegue dizer, olha, pelo seu filho, será que você não consegue? Às vezes a gente nem percebe, mas quando está comendo uma feijoada ou uma massa, está vivendo um ritual dos povos que há séculos atrás inventaram essas delícias. E o resgate de comidas tradicionais da chamada culinária ancestral vem ganhando cada vez mais adeptos. Ingredientes bem característicos da região amazônica do país, para formar um cardápio cheio de significados. Como o nome já diz, a culinária ancestral carrega em si a tradição e a religiosidade de um povo. Nesse restaurante, a principal inspiração são os preparos dos rituais indígenas e de matriz africana. É o encontro da cozinha de terreiro com o amazônico, né? Não são apenas as receitas. O respeito pela tradição também passa pelo modo de preparo, na escolha dos ingredientes e até nas louças onde são servidas. Ela vem dessa nossa experiência pessoal como povos de terreiro. O resgate e preservação de alguns preparos foi a forma escolhida para mostrar que a culinária é muito mais que comida. É principalmente cultura. Na culinária ancestral, geralmente cada prato tem uma história a ser contada. Esse, por exemplo, que o chefe Eleilson está fazendo é chamado arroz de alçá e foi trazido ao Brasil no século XIX pelos alçás, que eram muçulmanos oriundos do norte da Nigéria. A gente tem que levar em consideração também a história daquele prato, né? O que gira em torno daquele prato, não somente os ingredientes, mas quais as características, de onde veio, quem trouxe, por onde chegou. Há quem chame também de cozinha étnica ou de raiz. Aí a distinção de uma comida ancestral para uma que não é ancestral. É o fato justamente de que ela é elaborada com determinados cuidados num lugar específico, que a gente chamaria de cozinha ancestral, para um determinado fim, para um fim religioso, para um fim de uma festividade, para uma divindade, por exemplo, das religiões afro-brasileiras. Uma coisa é certa, o cheiro e o sabor dessa culinária inspirada são de dar água na boca. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.